Bem, irmãos, nesta comunhão, vamos aguardar a bendita. Irmão Messias, tem alguma coisa? Vamos aguardar a santa palavra. Deus seja louvado. Irmãos, vamos ler com a ajuda de Deus. Olha, abri aqui em cima. Gênesis capítulo 6. Glória a Deus. E aconteceu que, como os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram os valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus, e encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Estes versos. Irmãos, Deus é maravilhoso, mas Ele também se arrependeu. Às vezes alguém acha que arrepender pode ser uma humilhação, né? Arrepender de alguma coisa. E não, nós podemos nos arrepender de alguma coisa e confessar diante de Deus: me arrependo, Senhor, não devia ter falado isso, não devia ter feito isso, não devia ter tomado essa atitude. Não é humilhação, é glória, é a sinceridade do coração. Mas aqui diz a palavra que os homens se multiplicavam na terra. E lá naquele tempo, antes de Noé, Noé foi achado justo porque já tinha uma geração que amava a Deus, filhos de Deus. Sempre o homem desejou servir a Deus. Sempre teve. A Irmandade lembra que teve Caim e Abel. Abel era justo, Caim não era. Então sempre houve, depois da desobediência de Adão, sempre houve, não é, a maldade, a convivência entre dois. Sempre existe alguns ciúmes, algum sentimento contrário, como existiu entre os irmãos de José.
Infelizmente é assim, quando alguém que não está equilibrado pelo Espírito de Deus vê o progresso do outro, ele se ofende, como Caim se ofendeu quando o louvor de Abel chegava e o dele não. Mas multiplicava-se o homem sobre a terra, então nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens, daqueles que não serviam a Deus, eram formosas. E isto é uma fraqueza do homem, de se deixar levar pelos olhos, pelo sentimento carnal. Os nossos olhos nos enganam, o nosso sentimento nos engana. Por isso que quando Abraão separou de Ló, disse: Ló, escolhe o que você quer e eu fico com o que sobrar. Às vezes a gente sempre fica com a sobra. Quem serve a Deus, tem irmão e irmã aqui que pode até dizer desde criança que para mim só fica a sobra. Mas nem sempre a sobra é o pior. De repente a sobra é o melhor. E Ló percebeu isso, que a escolha precipitada leva o homem à destruição. Mas a paciência e deixar Deus escolher leva o homem à glória, à bênção. Então Abraão disse: você escolhe. E quando ficou, Ló escolhe as campinas de Sodoma e Gomorra, fácil de criar o gado, cheia de água, tudo bem regada, árvores. Ele logo escolheu. Podia dizer: mas tu és o meu tio, tu és o velho Abraão, amigo de Deus, escolhe o Senhor. Não, ele se precipitou. E quando Abraão vira as costas, diz: meu Deus, sobrou para mim a montanha. Criar gado em montanha não é fácil. Mas disse Deus: Abraão, olha para o céu, vê se você conta as estrelas. Assim vai ser a tua descendência. Começa esta palavra derramando uma bênção nesta igreja, em todos nós, no servo que foi ordenado hoje. Mas houve a mistura. Irmãos, Deus não quer mistura de santificado com o impuro. Deus quer salvar os impuros e Deus quer santificar os impuros. Mas o puro não pode se misturar com o impuro. Espera Deus chamar o impuro, limpar ele, aí fica tudo puro. Mas aqui houve a mistura. E nasceram gigantes, irmãos, daqueles relacionamentos. Gigantes, homens de fama. A fama era da carne, era do braço, era do músculo, era da altura. Eram homens que cresciam na carne, mas só na carne. Cresciam músculos, homens altos. As criancinhas já eram favorecidas na estatura, na força. E começa uma geração forte na carne, mas na alma não tinha nada. E Deus, Senhor Deus, a obra dele é outra. A obra dele é no Espírito. Então o Senhor disse: viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava, querendo o homem dizer: conosco ninguém pode, nós vamos, matamos, derrubamos, nós somos os gigantes, os famosos da terra, nós vamos conquistar terras, as cidades serão nossas, ninguém pode conosco. Viviam 400 anos, viviam 500 anos, não iam morrer, parecia uma eternidade.
E Deus viu que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos eram más. Então arrependeu-se Deus de fazer o homem. Coitado dos animais, até eles pagaram a conta. E os animais também. Vou destruir tudo. Tudo que é carne, eu vou destruir. Aleluia. Diz assim: diz o Senhor: destruirei o homem que criei, desde o homem até o animal. Aleluia. Porque os dias do homem eram muitos, porém os seus dias, aqui veio a sentença, os seus dias antes do dilúvio, Deus abaixa a idade do homem. Vocês vão viver só 120. Porque Deus já tinha a intenção de fazer um homem espiritual. Mas para fazer um homem espiritual, precisa descer a carne. A carne cresce, o espiritual diminui. O espiritual cresce, a carne diminui. Aí Deus fala, só 120. E foi abaixando a idade da carne, porque ele sabia a obra que ele ia fazer. Irmão, nessa noite, que apareça agora toda a obra do Espírito de Deus dentro de nós. Que a nossa carne diminua e dê lugar agora. Carne, diga agora, ó Deus, trabalha no meu espírito. Faz eu crescer no espírito. Me faz forte no espírito. Até hoje os homens fazem exercício, musculatura, até senhoras, para ficar um corpo bonito, modelado, forte. Mas disse o salmista, a vida do homem será 70 anos, diminuiu mais. Só 70. Alguns, por causa da robustez, chegarão a 80 ou mais, mas tudo é enfado da carne. A Irmandade já percebeu que nesses dias, muito mais, dentro de nós tem uma reclamação. O nosso espírito, a nossa alma, deseja a volta de Jesus. Quantos falaram hoje ainda, que bom se ele voltasse logo. Ah, se ele não voltar logo, o que vai acontecer? A carne vai dominar o espírito, muito mais nesses dias difíceis, em que estão mudando tudo, a ciência muda tudo. Aleluia. Então diz o Senhor por esta palavra, igreja, dobra a tua comunhão, porque Deus vai aumentar o homem espiritual dentro de nós. Força na alma, força no espírito, glória dentro de cada um de nós, selo da promessa, falar em novas línguas, expulsar o espírito das trevas, orar mais, ler mais, ouvir a palavra, buscar mais as coisas do céu. Igreja, a comunhão é boa, não se vê nenhuma cabeça baixa. É um bom momento agora para Deus colocar um pouco de óleo na nossa testa. Alma, dê glória a Deus. Espírito, alegra-te no Senhor, porque diz o Senhor, eu vou segurar a tua carne. Então, irmão, para crescer o homem, como disse Paulo,
que Cristo cresça dentro de nós. Ele disse: eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Mas quem era Paulo para falar em dor de parto? Não casou, não sabia nem o que era dor de parto. A irmã é que sabe, que teve bebê, sabe o que é dor do parto. Mas ele sabia também, por informações, que a dor do parto é uma das mais fortes. Eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vós. Imagina o que Jesus sentiu para que essa igreja fosse formada. Imagina a dor que ele sentiu derramando o seu sangue precioso na cruz. Então, irmãos, diz o Senhor: se eu te der o suficiente para você viver, se eu te der alegria, se eu te der força, você fica feliz com os 70, 80, exagerando os 100 anos? A igreja fica feliz? Mas vai crescer dentro de você a glória de Deus. Irmãos, nós estávamos num funeral e Deus falou uma coisa que eu quero dividir com esta irmandade. Muito profundo. O Senhor dizia assim: quando Deus formou o homem, Deus formou o homem pegando um punhado de terra virgem. A terra não tinha sido condenada ainda, quando Deus formou Adão. Mas depois veio a desobediência e Deus condenou a terra. A terra hoje está condenada. Tanto é que esse punhado de terra volta para o chão. Terra, toma o que é teu. Céu, recebe o que é teu. Alma, espírito, vai para a glória num corpo igual ao de Jesus. Jesus morre com 33 anos para nos dar um corpo igual ao dele. Até o velhinho de 120 vai ter um corpo parecido com o de Jesus de 33. 33 é o corpo perfeito. Moço, uma moça de... Está normal, completou tudo. É um corpo perfeito. Jesus morre com 33, 32 e pouco, para dar um corpo igual ao dele. Hoje existe clínica para tudo, para deixar o homem mais bonito, a moça mais bonita, o velhinho ficar mais novo, mas não tem jeito. Não tem jeito. Eu estava com um irmão, ele falou assim: você quer ver se a pessoa pode fazer plástica, pode fazer tudo, mas você quer ver a idade dele? Olha no pescoço. Se o pescoço estiver enrugado, não tem jeito, aqui não dá para mexer. Então, não adianta, diminui a idade. E Paulo disse: dentro deste corpo cresce o homem espiritual. Que o carnal diminua e o espiritual cresça. Então o Senhor dizia que Deus chama na graça, limpa, perdoa os pecados, purifica a pessoa. E vai dizer para a terra: quando eu peguei ele de você, você era virgem, e eu devolvo ele puro. Por isso que nos funerais a irmandade chora, porque até aquele corpo está descendo purificado para a terra, sem pecado. Dá para a irmandade subir um pouquinho na revelação desta palavra, porque são 9h06 e nesse momento Deus vai fortalecer o homem que está dentro de nós. Santo é o nome do Senhor.
E Ele pode sim nos dar saúde enquanto nós temos que viver. Ele pode, se é 70, se é 80, se é 90 ou se é 100, mas diz a palavra que está preparando esta igreja para crescer o que está dentro de nós. Igreja, dê glória a Deus do fundo. Deixa o homem espiritual glorificar a Deus agora. Diga agora, carne, um momento agora, porque o que está dentro de mim vai glorificar a Deus. Glória ao nome do Senhor. Canta, ó alma, dê glória a Deus, ó alma. Quantas vezes até dentro do ônibus nós damos glória a Deus, é lá dentro que está glorificando a Deus. Na rua damos glórias a Deus, às vezes dormindo, estamos sonhando que estamos pregando a palavra, expulsando o espírito, orando por alguém, Deus nos visitando. Esses dias um irmão estava dormindo, Deus selou ele com a promessa, acordou falando em língua. Então a carne diminui. Irmãos, eu não tinha na mente, mas é uma coisa um pouquinho forte. Mas dentro desta palavra, o Senhor falou: se for preciso, eu entrego a carne para Satanás, para salvar a alma. Mas aqui tem uma igreja que nenhum de nós quer ser salvo desse jeito. A Irmandade quer ser salva aqui dentro, glorificando a Deus, se deliciando a mocidade, nas reuniões da mocidade, orando, recebendo as maravilhas de Deus. Eu tive um tio, chamava-se Antônio. Meu pai morreu com 31 anos de idade, muito crente meu pai. E o meu tio era companheiro, 33 anos, mais velhinho um pouco. Quando meu pai morreu, o meu tio enfraqueceu na fé. E naquele tempo, irmãos, o que estava no auge eram músicas caipiras. 1954. Eu tinha 7 anos. Meu tio parou e começou a ir atrás daquilo que estava no auge, na força. Deixou de congregar. Irmãos, dê um recado para aqueles que não estão congregando. Deixou de congregar é sintoma de prejuízo. Meu tio deixou de congregar e acabou errando. Errou. Ficou fora da graça. Mas a velhice chega assim, é rápido. Rápido chega a velhice. Enquanto o rostinho está lisinho, cabelo pretinho, está tudo bem, físico, mas passa rápido. E passou rápido para o meu tio. Nasce uma ferida na perna, era uma gangrena. Foi no médico, o médico falou: seu Antônio vai ter que amputar essa perna. Ele era um homem alto, 1,90 m quase. Quando o médico falou vai amputar a perna, ele começou a congregar desesperadamente. Ele ia na reunião de jovem de manhã, reunião à tarde, culto à noite. Senhor, me perdoa, Senhor, o que eu fui fazer? E o Senhor falou assim: eu vou te salvar, mas eu vou entregar a tua carne para o diabo. Eu acompanhei isso, eu era cooperador de jovens na época. Irmãos, amputou uma perna. Passado um pouco, o médico disse que passou a doença para outra perna, amputou a outra. Lá no Largo do Aroche, na Santa Casa, escutava lá na rua os gritos dele, e ele recitava o Salmo 6. Senhor, não me castigues na tua ira, nem me condenes no teu furor. Tem misericórdia de mim que eu sou fraco.
Eu fui visitar o meu tio, irmão, quase ele me quebrou a mão de tanto que apertava. Sobrinho, eu estou no fogo do inferno, me tira daqui. Aí o médico falou para minha tia que ele tinha poucos dias de vida. E eu, numa oração, o Senhor falou, ele não vai morrer. Eu vou mostrar para muitos o que é o pecado. Meu tio volta para casa sem as duas pernas e um câncer na próstata. Magro, pele e osso. Veio em cima de um colchão de água e fica 3 anos em cima daquele colchão de água. Eu era cooperador de jovem, quando eu via uma mocinha fraca, um mocinho fraco, eu levava lá. Vamos orar com meu tio lá, vamos ver o que meu tio tem para falar. E ele dizia, não pequem. Não pequem. Obedeçam a Deus. Eu estou no fogo do inferno. Naquele tempo, logo em seguida, Deus me levantou, me deu o ministério de ancião. E um dia ele falou assim para mim, sobrinho, traz aqui o ancião que tirou a minha liberdade. Não é o ancião que tira a liberdade é a pessoa que erra. Mas o ancião que tratou o caso, irmão Messias, lembra Florindo Mortari. Era um general, desculpa eu falar assim. Era um ancião general. O que ele falava era aquilo, não voltava atrás. Homem duro, tratou o caso do meu tio, deixou. E eu fui falar com o irmão Florindo. Quando eu cheguei lá, irmão Florindo, eu vim aqui porque o meu tio era ancião novo, 83. Irmão Florindo, o meu tio Antônio quer ver o irmão, está morrendo. O teu tio? Nunca mais eu quero ver ele. Fala para ele está sofrendo, que sofra. Ele está pagando o que ele fez. Irmão, eu não aguentei, caí no choro. Lá no portão, eu no portão de fora e ele de dentro, que ele morava na congregação do Carrão. E eu caí num choro. Quando eu comecei a chorar, ele pôs a mão no meu ombro assim por dentro da grade e disse, passa aqui amanhã que eu vou lá. Irmão, tem uma coisa bonita aqui para o ministério. Eu já contei isso numa reunião do ministério. A palavra já encerrou e nós vamos terminar. Não sabia que ia contar isso aqui hoje. Ele falou, passa aqui amanhã que eu vou lá. Passei lá, terça-feira, e ele foi. Quando chegou, ele sentou do lado do meu tio, aquele cadáver, metade de um cadáver, cheirando mal. O Senhor falou para mim, conta o que eu falei com você na oração. E eu contei. Quando eu terminei de contar, o irmão Florindo falou para minha tia, traz o azeite que eu vou ungir ele. Irmão, o choro tomou conta daquela casa. O meu tio gritava. Por isso que nós tornamos a dizer, quem vai ficar decepcionado é o diabo. Glória ao nome do Senhor. A misericórdia de Deus cobre a terra, irmãos. E a misericórdia de Deus está distribuída sobre todo esse planeta. Jesus foi, no tempo que ele ficou na sepultura, ele foi pregar os espíritos em prisão, que morreram no tempo do dilúvio. Bem, irmãos, foi ungido, foi uma alegria. Muitos irmãos aqui conheceram Fernando Castelo, ancião. Eu falo o nome já todo, o senhor já recolheu. Na quarta-feira, tinha uma reunião do ministério, as nossas reuniões eram quarta-feira à tarde. Falei, irmão Castelo, vamos para a reunião, mas antes, vamos passar no meu tio fazer uma oração? Vamos. Chegamos lá agora, irmão Messias e irmãos anciãos, todos que estão aqui. Ele falou uma coisa para o irmão Castelo que me estremeceu. Falou, irmão Castelo, o ministério me perdoou.
Eu fui ungido. Irmão Castelo disse, glória a Deus, mas Deus ainda não perdoou. Ô Messias, que é isso? O ministério me perdoou, mas Deus ainda não. Aí o irmão Castelo falou, e o que você precisa para se sentir perdoado por Deus? Eu quero falar em línguas e receber a promessa do Espírito Santo. Falação. O servo de Deus falou para ele, nem que seja na última hora, se o teu nome está escrito no livro da vida, se Deus não riscou, se você vai ser salvo, você sai da terra falando em línguas. Na sexta-feira ele morre nos braços da minha tia, 15 minutos falando em línguas. Glória ao nome do Senhor. Igreja, receba a misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Não julguemos ninguém, não deixemos ninguém para trás, não demos palpite sobre a salvação de ninguém. Morreu na cruz Jesus. Pai, nenhum se perdeu. Eu peguei a palavra que tu me deste e dei para eles, e eles creram na tua palavra. Agora eu quero que onde eu estiver, eles estejam também. Irmão, neste momento, toda a misericórdia de Deus vai superar todo o intento do diabo. Você é de Deus, moça, moço, velhinho, testemunhado, você é de Deus. Firma os teus pés na graça, ore, busque a Deus, cante, louve a Deus. Porque onde Ele está, Ele quer que nós estejamos também. Deus seja louvado. Amém. Vamos agradecer a Deus.